Então vamos lá, gente. Agora a terceira questão do PISME, questão 13. É uma questão de gráfico de função também, só que dessa vez a função que se trata é de logaritmo. Então o aluno tinha que estar forte aí no tema função logarítmica, ok? Se ele tivesse forte, ele fazia essa questão numa boa. Então, ó, no plano cartesiano abaixo estão representados os gráficos das funções f, g e h. Então, ó, a gente tem o gráfico da f, o gráfico da g e o gráfico da h. Todas definidas no conjunto dos números reais positivos. F de x, qual que é a função? Logaritmo de x na base A. G de x, logaritmo de x na base B. E h de x, logaritmo de x na base C. E aí pergunta qual que é o valor, então, do logaritmo de A vezes B vezes C na base 10. Então, para você descobrir esse logaritmo aqui, você tem que descobrir quem que é A, quem que é B e quem que é C. Então, você tem que mexer nessas funções aqui. Essa questão, gente, é uma questão média, tá? Nível médio, porque você tem que fazer uma mexida aqui e você tem que lembrar da definição de logaritmo. Então, vamos lá. O primeiro passo que você vai fazer é mexer na primeira função. F de x igual a log de x na base A. Se você, talvez você não lembre, mas o que é que fala a definição de logaritmo? O f de x ele pode ser chamado de y, certo? Então vai ser y igual a log de x na base A. O que significa isso? Na definição fala que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Isso é definição de logaritmo. A base elevada ao resultado é igual ao x. Então, ó, a elevado a y é igual a x. A elevado a y é igual a x. Isso é definição de logaritmo. Então, ó, se y é igual a logaritmo de x na base A, então a elevado a y é igual a x. Tá vendo? Isso é uma definição. Você tem que lembrar da definição. E aí, o que você vai fazer para achar o a? Você vai substituir no gráfico. Você vai procurar um valor de y e um valor de x correspondente. Então, se for no gráfico, se você observar, olha só no gráfico da f. Se o y for 1, ó, quanto que tem que ser o x? Ó? 2. Tá vendo? Se o x for 2, ó, o y é 1. Então, você vai substituir. Ó. Se o y for 1, o x tem que ser 2. Então, a elevado a 1 é igual a 2. Então, qual é o número que elevado a 1 dá 2? O próprio 2. Então, o a é 2. Pronto, achei o a. Agora, com esse mesmo processo, vai achar o b e o c. Ó, g de x é igual a logaritmo de x na base b. O g de x você pode chamar de y. Então, y é igual a logaritmo de x na base b, que significa que b elevado a y é igual a x. E aí, você vai substituir agora no gráfico do g de x um y e um x. Ó. Se você observar, no gráfico do g, ó, quando o y é 1, ó, o x é 3. Tá vendo? Então, aí você vai fazer aqui, ó, se o y for 1, o x é 3. Então, b elevado a 1 é 3. Então, o b só pode ser 3, porque 3 elevado a 1 que é 3. Ok? E agora, o h. O h de x é igual a logaritmo de x na base c. Então, o y é igual a logaritmo de x na base c. Então, c elevado a y é igual a x. No lugar, aí você vai no gráfico da c aqui, ó, gráfico h. Se o y for 1, ó, o x é 5. Então, significa que c elevado a 1 é igual a 5. Você substitui y por 1, x por 5. Então, c é 5. Feito isso, que você achou a e o b e o c, o que pediu? Pediu o logaritmo de a vezes b vezes c na base 10. Como o a é 2, o b é 3 e o c é 5, eu substituo 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Então, é o logaritmo de 30 na base 10. Na resposta, você não tem logaritmo de 30 na base 10. Então, você tem que trabalhar esse logaritmo. Se você observar, o logaritmo de 30 na base 10 é a mesma coisa que o logaritmo de 3 vezes 10 na base 10. E quando você tem uma multiplicação de logaritmo pela propriedade de logaritmo, acho que, se não me engano, a primeira propriedade de logaritmo, você pode transformar esse logaritmo em uma soma. Então, o logaritmo de 3 vezes 10 é igual ao logaritmo de 3 mais o logaritmo de 10. Tudo na base 10, bonitinho. O logaritmo de 10 na base 10, a gente viu. Qual número elevado a 10 dá 10? 1. 10 elevado a quanto dá 10? 1. Então, o logaritmo de 10 na base 10 é 1. E o logaritmo de 3 na base 10 se você observar aqui, você tem ó, 1 mais log de 3 na base 10. Eu achei o contrário aqui. Beleza? E assim a gente resolve mais uma questão do PISME.